Amém, irmãos? Glória a Deus. Que esse Deus grande, que a paz desse Deus grande, que esse Deus que é maior do que todas as coisas, alcance a vocês, irmãos e amigos aqui presentes, e alcance a você também que está acompanhando o culto através das redes sociais da Quinta. Vamos abrir nossas Bíblias? Em Gênesis 1. Quando você abrir sua Bíblia aí, já vai aparecer Gênesis. Gênesis capítulo 1. Amém? Vamos ler todo esse capítulo aí. Mais 3 versículos do capítulo 2. Os irmãos acompanhem, por favor. A criação dos céus e da terra e de tudo o que neles há. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom, e disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente nele estava, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra, e assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxame de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, a água dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, todos os répteis da terra, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a.
Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Meu Deus, por favor, fala através da tua palavra aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Meus irmãos, que a nossa mente, que a minha e que a sua mente, e que a mente daqueles que nos acompanham nessa noite, sejam levados a reconhecer o Deus Criador de todas as coisas. Irmãos, esse texto ele marca o princípio, ele marca a fundação, ele marca a criação dos céus e da terra. E nos leva a imaginar, nos leva a procurar como foi todo o planejamento de Deus para criar essa terra que vivemos. Irmãos, como é que foi esse projeto? Como é que foi essa arquitetura de Deus? O Deus que era antes de todas as coisas, o Deus que já existia antes de todas as coisas. Se nós pararmos para pensar, como é que Deus planejou tudo isso aqui, irmãos? Como é que foi isso? Tanta coisa boa na terra, tanto detalhe. Como é que Deus projetou, como é que Deus pensou todo o universo, a terra e todos os seres viventes que vivem aqui, não só nós, os animais, as aves, enfim. Queridos, eu parei para pensar e queria que nós pensássemos juntos nessa noite. Como é que Deus, quando começou a criar todas as coisas, talvez Deus tenha perguntado assim: olha, o que é que viria primeiro? E eu me fiz essa pergunta: o que é que viria primeiro na organização? Perceba que o texto que nós lemos aqui dá uma ideia de sequência. Deus cria algo no primeiro dia, e Ele vai, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia, e Ele vai criando numa sequência, cada dia Ele cria uma coisa. Antes tudo era escuro, Deus vai e cria a luz, e Ele percebe que a luz era boa, e Ele a separa da escuridão. Irmãos, Deus, antes tudo água, mas Deus separa a água em determinados lugares para que houvesse terra seca para nós pisarmos. Ideia de sequência, ideia de organização. Irmãos, como é que Deus deu forma a essa terra? O início do texto diz que a terra era sem forma e vazia, no versículo 2. Como é que Deus deu forma para essa terra que nós vivemos aqui? Porque quando nós nascemos, irmãos, já estava tudo pronto. Nós nascemos e já estava aqui a terra, já estava o ar para respirar, já estava a terra para a gente pisar, já tinha comida para a gente comer. Como é que Deus deu forma a isso? Como fazer a terra então escura ser iluminada? Irmãos, é tão bom desfrutar das coisas que Deus criou. É tão bom desfrutar da natureza. É tão bom se alimentar da terra, daquelas coisas que Deus nos dá, que nós já encontramos prontas aqui.
Como é que Deus deu forma a todas essas coisas? Eu queria que você pensasse nessa noite. Irmãos, como fazer a gente pisar numa terra firme, para nós não afundarmos nas águas, porque antes era tudo água. Como fazer isso? Que sabedoria é essa de Deus? Como dar, irmãos, e providenciar mantimento? Sabe o que você come todos os dias? Sabe o que os animais comem todos os dias? Como é que Deus pensou tudo isso? Tanto alimento, e o texto é específico quando fala que Deus criou determinados alimentos para os animais. Como pensar tudo isso, irmãos? Numa terra tão grande, num mundo tão grande, Joy. Tanta gente vivendo, e Deus pensou que tinha que ter mantimento para sustentar todo esse povo, irmãos, todos os seres viventes aqui da terra. Meus irmãos, como aquecer essa terra através do sol? O sol é bom, não é? É bom você acordar com um sol bonito. Mas Deus não só criou o sol, irmãos, como Ele arquiteta tudo, como Ele pensa tudo, porque o sol ele tem uma distância da terra. Se o sol estiver muito próximo da terra, nós não viveríamos aqui. Então Deus, além de fazer o sol, Ele faz o sol e Ele coloca uma distância entre a terra e o sol, porque senão nós não iríamos sobreviver aqui. Sabedoria de Deus. Como iluminar a noite, irmãos? Através da lua e das estrelas. Queridos, como criar cada espécie de animal, animais terrestres, animais marinhos, aqueles que rastejam, aqueles que voam. Irmãos, quão grande, quão magnífico são as coisas criadas por esse Deus que é antes de todas as coisas. Como fazer brotar água, irmãos? Como fazer brotar águas, nascentes? Sabe esses grandes rios que nós admiramos? Sabe esses grandes rios que nós tomamos banho ou bebemos água? Existe uma nascente em algum lugar onde brota água, e esses rios percorrem quilômetros e quilômetros, cidades, até países. Como fazer brotar água, irmãos? De nascentes, de pedras. É o nosso Deus, é o Deus Criador de todas as coisas. Como são magníficas, irmãos, as coisas criadas por Deus. Tudo isso, irmãos, eu só falei algumas. Se nós fôssemos ficar aqui, nós ficaríamos a noite toda, ou talvez vários meses, para falar sobre todas as criações desse Deus maravilhoso, para admirar a criação de Deus. Irmãos, mas o pouco que eu falei aqui já serviria para nos levar a reconhecer a grandeza e a sabedoria desse Deus Criador do universo. Irmãos e amigos, mesmo que você não tenha sido ensinado desde a sua infância ou juventude sobre esse Deus Criador, mesmo que você não tenha notícias sobre esse Deus que criou todas as coisas, quando mais novo, mas o simples fato de você viver aqui na terra, o simples fato de você ter fôlego de vida, de você poder respirar, o simples fato de você poder comer os alimentos que essa terra nos dá, o simples fato de você ter sol para equilibrar a sua vitamina D, o simples fato de você ter lua, de você poder contemplar a lua, e não só contemplar, irmãos, a lua, as suas fases, a interferência da lua nas marés, tem uma importância incrível para a nossa sobrevivência aqui. A interferência nas marés faz uma verdadeira limpeza, porque sem essa limpeza nós não conseguiríamos viver aqui na terra. É coisa de Deus, irmãos, são coisas que a gente não consegue entender, são coisas, são criações de Deus, que nós só conseguimos entender Deus como Criador dessas outras coisas, e não qualquer outra coisa, criando situações, criando
coisas que nós não conseguimos pensar, que nós não conseguimos entender muitas vezes. Queridos, o simples fato de você ter chuva para refrescar os seus dias, para regar a terra que dá os alimentos que você come, são apenas alguns exemplos, irmãos, que servem para você e eu reconhecermos o nosso Deus como Criador do universo. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Eu queria fazer só uma observação, um parêntese rápido. Que a nossa intenção aqui não é que você fique se questionando sobre as diversas teorias que existem por aí, falando sobre a criação do universo. Não. A nossa intenção é que a sua mente não fique se questionando nesse momento sobre essas diversas teorias. Nós respeitamos as diversas teorias que existem. Nem que você fique buscando respostas, os mistérios de Deus, que muitas vezes você não encontra na Bíblia. Existem alguns mistérios que Deus vai revelar para nós, irmãos. O autor de Hebreus 11:3, tratando sobre o tema fé, você pode acompanhar aí no slide, diz que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Louvado seja o nome de Deus. Pela fé nós cremos nisso. Pela fé e pelo que nós vemos aqui, irmãos. Algumas dessas citações que nós falamos aqui confirmam a nossa fé. Que existem coisas que nós não conseguimos explicar da criação de Deus. Existem detalhes na criação de Deus, irmãos, que nenhum homem consegue explicar. O mais sábio dos homens não consegue explicar. Sobre os mistérios de Deus, Deuteronômio 29:19, Moisés, ao falar sobre a aliança de Deus com seu povo, ele finaliza o seu discurso dizendo que existem coisas encobertas que pertencem ao Senhor nosso Deus. E eu creio que algumas coisas, alguns mistérios de Deus, Ele um dia vai nos revelar. Ou seja, nós cremos pela fé na criação do universo por Deus, porque a palavra e as obras criadas nos confirmam isso todos os dias. Fechando parênteses e voltando ao texto. Meus irmãos, como é que Deus criou você? Como é que Deus criou você, Lu? Como é que Deus criou você, presbítero Paulo, Patrick, Heloíse? Como é que Deus pensou criar um ser humano que anda, que fala, que pensa? Queridos, como é que Deus planejou você? Irmãos, como pensar num cérebro que dá todos os comandos do corpo? O seu cérebro, irmãos, ele dá todos os comandos do seu corpo. Sua visão, você que está aqui perto de mim, ou você que está longe, você consegue enxergar as cores aqui, você consegue enxergar esse microfone, você consegue enxergar e discernir as pessoas aqui. Essa sua visão, irmãos, existe um monte de coisa trabalhando aí para você poder enxergar, para você poder discernir as cores, para você saber quem é quem. Coisa de Deus. Se você tem equilíbrio e coordenação, se você anda, se você tem equilíbrio para poder ficar em pé, irmãos, quantos músculos são movidos aqui quando você anda, tudo isso foi pensado por Deus, tudo isso foi arquitetado por Deus, porque tinha que ter tudo no lugar, irmãos, senão nós não andávamos, senão nós não pensávamos, senão nós não enxergávamos, senão vocês não iam conseguir me ouvir. Toda uma arquitetura, irmãos, toda uma engenharia. O seu cérebro tem uma capacidade, irmãos, de armazenar informações aí. Existe um HD aí que nenhum computador consegue superar. Você consegue guardar informações. Infelizmente, nós às vezes guardamos algumas informações ruins
para guardar informação boa. Mas você tem uma capacidade enorme dentro do seu cérebro para guardar informações, coisas de Deus, sabedoria, criação, desenho de Deus, quando criou o universo. Irmãos, como pensar cada detalhe de suas mãos, a ponto de você conseguir pegar, a ponto de você conseguir apalpar as coisas. Ou irmãos, como é que nós iríamos trabalhar sem as nossas mãos muitas vezes? Você precisa das suas mãos para trabalhar, Deus pensou isso. Você precisa das suas mãos para se alimentar, você precisa das suas mãos para preparar o alimento. E você tem as suas mãos, pensado por Deus, imaginado para pegar, para fechar, para abrir. Oh, irmãos, como é que Deus criou as suas cordas vocais, para você ter o prazer de vir à casa de Deus para louvar, ministério de louvor. Como é que Deus, voltando para as mãos aqui, como é que Deus criou as suas mãos para vocês poderem tocar? Como é que Deus criou a sua voz, Elô, para você poder louvar o Senhor, cantar? Para a gente se comunicar, irmãos, com outras pessoas. Detalhes, queridos, de um Deus que é antes de tudo e antes de todos. Um Deus que o nosso intelecto, a nossa sabedoria não consegue alcançar tamanha criação, tamanhos detalhes dessa sabedoria de Deus que cria um ser humano. Como Ele pensou a sua estrutura, irmãos, a ponto de você poder ficar em pé, a ponto de você poder exercitar, a ponto de você poder correr. Como é que Ele nos deu uma mente, irmãos, um intelecto capaz de pensar, de raciocinar, de sonhar, de construir. A sua inteligência, que você tem aí na sua mente, a capacidade de compreensão, de eu estar falando aqui, você poder entender aí. Foi criado por Deus, irmãos. Meus irmãos, como é que Deus pensou como é que Deus pensou na mulher? Gerar outro ser dentro do seu ventre. Como é que Deus pensou, irmãos, o tempo? 9 meses, tem uns que vêm antes, né? Os mais apressados vêm antes dos 9. Mas como é que Deus pensou, irmãos, que tinha que ter um tempo certo, que tinha que ter um tempo para formar as mãos, para formar o cérebro, para formar os órgãos? Foi Deus que arquitetou tudo isso, mães. Foi Deus. Foi Deus que pensou tudo isso, porque foi Ele que nos criou. Foi Ele que nos colocou aqui. Glória a Deus, irmãos. Glória ao Deus Criador, glória ao Deus, glória ao arquiteto, glória ao gerador de todas as coisas. Gênesis 2:7. Você acompanha no slide. Ao tratar da formação do homem, diz que então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Alma, queridos. Alma. Alma é isso que é você. É a sua alma. É a sua natureza individual. Até os gêmeos, irmãos. Mesmo a pessoa, se tiver um irmão gêmeo, não é igual ao outro. Tem naturezas diferentes, tem pensamentos diferentes, tem sonhos diferentes. Essa alma que Deus soprou em você, irmãos. Para você ser diferente. Para você ser distinto, para você ser único, num mundo tão grande que nós não conseguimos contar o tanto de seres viventes que existem nesse mundo. Mas todos eles são únicos. Todos eles são individuais na sua natureza, sensibilidades, características únicas e diferentes, criadas por Deus. Calma aí, mulherada, vai chegar a sua vez agora, em Gênesis 2, também 21 e 22, falando agora da criação da mulher. Deus fez cair pesado sono sobre o homem criado.
tomou uma das suas costelas, e dessa costela transformou numa mulher. Pô, irmãos, Deus é sábio. Já pensou uma terra só com homem, irmãos? Misericórdia. Deus sabia que tinha que criar a mulher, esse ser tão importante na vida do homem, na vida da sociedade, na vida da família. E Deus criou do homem, tirou a costela do homem e formou a mulher. E daí, irmãos, nós começamos a ter a ideia tão importante de família, de parceria, quando expressa o homem sobre a mulher, no verso 23 do capítulo 2 de Gênesis. Isso aqui é o homem falando, depois da criação, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Uma ideia de família, uma ideia de junção, uma ideia de parceria, uma ideia de unidade. Louvado seja Deus, pelo Deus Criador. Louvado seja Deus porque Ele me criou e criou você. Diferentes, únicos, e fomos criados por louvor da glória dEle. Meus irmãos, já estamos caminhando para o final. E o profeta Isaías, ao falar sobre a majestade de Deus, desse Deus Criador, lá no capítulo 40, nos versos 22 e 23, essa versão é na linguagem de hoje, diz assim: o Criador de todas as coisas é aquele que se senta no seu trono no céu. Ele está tão longe da terra que os seres humanos lhe parecem tão pequenos como formigas. Foi Ele quem estendeu os céus como um véu, quem os armou como uma barraca para neles morar. É Ele quem rebaixa reis poderosos e tira altas autoridades do poder. Meus irmãos, esse Deus Criador de todas as coisas continua cuidando da sua geração, da sua criação. Irmãos, o Deus Criador, apesar de estar num trono no céu, Ele está atento às circunstâncias que se passam aqui. Porque foi Ele que criou. Ele tem tudo lá. Se nós imaginássemos um projeto, como um projeto de engenharia, Deus tem tudo lá. Ele sabe o seu dia de amanhã. Ele sabe o que vai acontecer daqui a uma semana com você. Ele te ensina durante o seu sono. Ele te dá sonhos, Ele te dá projetos. Ele cuida da sua família. Os seus dias estão escritos por Ele. Irmãos, esse Deus, que apesar de estar no trono do céu, Ele continua no controle de todas as nações. Imagina aí, a nação, o país mais distante de Itabuna. Deus criou e Deus está no controle. Deus está olhando pelas nações. Ele está conduzindo o nosso país de norte a sul, de leste a oeste. Ele está conduzindo. Ele está atento aos acontecimentos nos 4 cantos desse mundo. Ele está no controle da sua vida e da sua família. O Deus Criador, irmãos, não está alheio às situações de enfermidade que acontecem aqui. Ele não está alheio. Ele não está alheio às situações de violência que acontecem aqui. Ele não está alheio às situações econômicas do nosso país, do mundo. Porque Ele que controla tudo. Tudo está nas mãos deles. É Ele que capacita o homem. Ele que dá sabedoria ao homem. Ele que dá inteligência ao homem. Criatura dele. O Deus Criador continua zelando da sua criação. Para nós encerrarmos, o verso 25 e 26 de Isaías, e o verso 27 e 28. Primeiro 25 e 26, diz assim: com quem vocês vão comparar o santo Deus? Quem é igual a Ele? O profeta pergunta. Olhem para o céu e vejam as estrelas. Quem foi que as criou?
foi aquele que as faz sair em ordem como um exército. Olha só, irmãos, Ele sabe quantas são e chama cada uma pelo seu nome. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. Oh, queridos, estima-se que na nossa galáxia, a Via Láctea, possui de 200 a 400 bilhões de estrelas, que Deus criou, que Deus a chama pelo nome. É por isso que nós não conseguimos entender, irmãos, a excelência da sabedoria desse Deus que servimos, desse Deus Criador do universo. O Deus que servimos é único, irmãos, em sabedoria. O Deus que nós servimos é único em poder e graça. E louvado seja Deus, porque nós fomos criados para o louvor da sua glória. Por fim, os versos 27 a 29 de Isaías, diz assim: povo de Israel, que somos o seu povo, porque você se queixa dizendo: o Senhor não se porta conosco, o nosso Deus não se interessa pela nossa situação. Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno, Ele criou o mundo inteiro, Ele não se cansa, Ele não fica fatigado, ou seja, Deus não fica exausto, irmãos. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados, Ele dá força e enche de energia os fracos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Queridos, o Deus Criador, ao contrário de nós, Ele não se cansa. Ele continua interessado, apesar da sua grandeza, na sua vida, de forma individual. Apesar de estar sentado no trono, apesar de ser um Deus criador de todas as coisas, Ele olha para cada um de nós que estão sentados nessas cadeiras, para cada um de nós, para aqueles que estão nos assistindo. Ele olha para cada um de nós de forma individual, e Ele está interessado em sua vida, irmãos. Ele quer cuidar de você, Ele quer proteger você, porque você é criatura dEle. Foi Ele que te criou, foi Ele que te formou, Ele que te dá sabedoria, inteligência, saúde física, emocional, é Ele que cuida de você. Por mais que nós reclamemos, irmãos, da nossa vida, do governo, da família, enfim, ou até mesmo dEle muitas vezes, aquele que criou o mundo inteiro, inclusive eu e você, continuará muito interessado em renovar suas forças, em te dar um gás e um ânimo novo todos os dias, porque nós somos feitura deles e criados para o louvor da sua glória. Repete comigo em nome de Jesus: louvado seja esse Deus Criador de todas as coisas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que você tenha uma semana abençoada de trabalho, que você tenha uma semana abençoada na sua família, que Deus te livre de todo e qualquer mal, quando você sair, quando você voltar, que os anjos dele estejam acampados ao seu redor, em nome de Jesus. Amém?